nos expulsaram da igreja. Não foi nenhum convite para se retirar, foi um desligamento literal. Né? Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Foi... Chegou e teve uma visão, Deus abriu a visão dela, assim, onde ela via o apóstolo na época, né? O pastor, então, ele nos ordenando no dia do nosso casamento, ela de noiva, eu de... E tu totalmente descrente. Não... Eu descrente. Que jeito! Como eu sempre falo aqui na igreja, né? Quando Jesus na cruz trouxe a salvação, trouxe a graça, o pacote da prosperidade, né? Uma das coisas que o pacote da graça trouxe é a nossa prosperidade. Com certeza. Nós estamos aqui, Deus nos criou, nos fez aqui na terra para reinar, para governar. Fala pessoal, esse aqui é o nosso primeiro Despertar Cast. Eu sou o Patrick. E eu sou o Jefferson. E nós estamos aqui trazendo esse episódio piloto do nosso Despertar Cast, o podcast da Despertar Church. E é um prazer ter você aqui conosco, que hoje vai ser muito bom, muito edificante, né, Jeff? Sim, na verdade, esse podcast era pra ter saído há uns 5 anos atrás, né? Mais ou menos. 2019, que a gente Tu conheceu. lembra do nosso episódio piloto, né, Lembro. Jeff? A gente tem ainda. Tem, tá no computador ali, tá guardadinho. É bom pra gente depois ter essas lembranças, né? Mas já era pra gente ter começado há um bom tempo atrás, mas, como diz aquele velho ditado, né? O melhor momento foi ontem, o segundo melhor agora. Então agora nós estamos, talvez até mais instruídos, né? Com Crescemos certeza. mais na palavra de Deus, crescemos mais como pessoa, como igreja também. Então, por isso nosso intuito agora, que é disseminar a palavra de Deus. Esse é o principal objetivo desse podcast, é a gente disseminar o evangelho, né? Então, essa é a principal nosso objetivo e, obviamente, vamos alcançar mais pessoas, alcançar mais almas. Temos a internet como uma fonte, uma ferramenta para a gente conseguir alcançar milhares e milhares de pessoas, não só em Cachoeiro do Sul, que é a nossa cidade, no Rio Grande do Sul, mas no Brasil e, quem sabe, no mundo, né? Com certeza. Quiçá ao mundo. A Bíblia, as nações são o nosso campo missionário, né, Jeff? Sim. A Bíblia diz ide por todo o mundo, né? E pregar o evangelho, Exato. exatamente. E para começar, a origem, né, para a gente ter esse primeiro episódio, nosso episódio piloto, nós vamos chamar de episódio 00, que a gente gosta dessa nomenclatura, né? Excelente. Então o episódio 00 vai ser para vocês conhecerem um pouco mais da Despertar, conhecer um pouco mais da história da nossa igreja, da história do Patrick, da história do pastor Patrick, da pastora Paula. Então vai ser mais ou menos nesse modelo que a gente vai iniciar hoje. Então eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas para ti, pode ser? Pode ser. Mas antes, chefe, eu já quero Tá. pedir já para você já se inscrever aqui no nosso canal, curtir, pode deixar seu comentário até mesmo de sugestões para próximos podcasts ou algum comentário que você acha interessante aqui sobre o vídeo de hoje. E também pode nos acompanhar lá no Instagram, @PatrickDeBem e... Jefferson, ou Jefferson Leal, por enquanto, tá? Ou Jefferson Ou Leal. Jefferson Leal. Uau! E também na Despertar Church, E né? Despertar que é o mais Church. importante. Exatamente, a gente te espera por lá. Vamos então? Vamos pelo começo, então. Eu quero fazer algumas perguntas para ti, porque tu que foi o idealizador, né, da igreja, o idealizador desse projeto, né, que é a Despertar. Eu quero te perguntar, a primeira pergunta é a seguinte, quem foi Patrick antes de começar o seu pastoreio, antes de começar Ministério. o ministério, ou enfim, até a sua conversão ali? Quem era Patrick Debem? Até a minha conversão eu era talvez a pessoa mais tímida do mundo. Eu acredito, se não do mundo, do meu bairro. Do meu bairro eu tenho quase certeza disso. Eu tive uma infância, pra glória de Deus, assim, uma família muito boa, que me amava, mas que eu era extremamente tímido. Extremamente tímido. E com 15 anos de idade eu me converti. Aos 12 eu tive uma experiência já com a palavra de Deus, ali dos 12 aos 14, foi o meu primeiro curso bíblico. A minha primeira Bíblia eu ganhei depois de um curso de aproximadamente 1 ou 2 anos, eu não lembro, não me recordo bem, que foi quando eu tive a primeira experiência com a Bíblia, mas eu não tinha ainda aquela paixão por Jesus e não foi uma conversão genuína. Aos 15 anos, então, eu me converto e, para a glória de Deus, hoje eu consigo falar em público, né, até esse próprio podcast que, para mim, há uns anos atrás, antes da minha conversão, era praticamente impossível para mim. Botar uma câmera perto de mim e começar a gravar. Desastre. Desastre. Eu não conseguia nem olhar no rosto das pessoas para conversar, sabe? Lógico, as pessoas de casa, as pessoas da família, sim, sempre foi algo mais tranquilo. Mas as pessoas da rua ou na escola, sempre foi bem difícil. Mas aos 15 anos, no dia 7 de outubro de 2007, eu tive minha conversão, eu encontrei Jesus. Na verdade, eu fui encontrado por ele me encontrou e ele disse sim para mim, na verdade, né? A Bíblia diz, muitos são chamados, poucos escolhidos, ele que nos escolhe, né? E eu abri meu coração para ele e para a glória de Deus. Então ali a minha vida mudou completamente, chefe. Eu entrei profundamente nas escrituras. Entende? Só o que eu fiz da minha vida
foi ler a Bíblia, estudar, ler livros. Estava em todos os cultos que tu possa imaginar que a minha igreja na época propiciava, os cursos que a igreja na época propiciava também. Então ali foi o momento que eu comecei a desenvolver esse amor pelas Escrituras e também receber já esse chamado para algo de Deus na minha vida, né? Foi já nessa idade ali, com 15 anos, 15, 16 anos que Então, isso mais ou aconteceu. menos uns 20 anos que tu já tá nessa preparação, né? Na verdade, se a gente for ver, como eu comentei sobre que eu tive aquela primeira experiência, né, com as Escrituras, já fazem 20 anos. 20 anos já nessa caminhada. Em abril, na verdade, fez 20 anos. De conversão, ainda não. De conversão ali vai ser dia 7 de outubro desse ano. Eu faço aí 18 anos. 18 anos de cristão. Depois que tu te converteu, teve um certo caminho até tu ser ordenado como pastor, né? E como funcionou essa tua ordenação como pastor? Como é que foi pra ti essa experiência e também essa história até chegar a ser ordenado como pastor? Ainda bem que é podcast, que a história é longa. Talvez hoje a gente não vai conseguir exaurir ela, mas pelo menos vou tentar contar um pouco. Eu congregava em uma igreja aqui na minha cidade, em Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul é uma cidade pequena, né, ali com as suas comunidades locais, uma igreja muito saudável. Entende? Eu pude ter a oportunidade de ter uma igreja realmente saudável, assim, que na minha conversão, pastor assim, sensacional, né, saudoso, já está com o Senhor já, mas eu senti o chamado de Deus para congregar em uma igreja em Porto Alegre. Por quê? Logo na minha conversão, com 15 anos, eu recebi, Jeff, na minha casa. Eu estava vivendo um dos momentos mais difíceis da minha família em relação à saúde. A minha avó estava no hospital. Eu até conto essa história um pouco mais completa no Café de Novos Membros que a gente faz aqui na igreja. Então, a minha avó estava no hospital, estava UTI, estava uma situação bem difícil. E um primo meu da capital, né, Cachoeira do Sul, cidade do interior, né, o primo do interior, e tem um primo da capital. Ele me enviou um DVD, né? Nem tem mais DVD, eu acho que pra essa geração nova, a gente nem sabe o que é DVD, né? Júlia, sabe o que é DVD, Júlia? Não. Júlia é nossa filmmaker. A filmmaker aqui não sabe o que é um DVD. DVD, então, é um disco, assim, onde tinha troço redondo com furo no um troço meio. redondo com furo no meio, que tinha lá algumas imagens e vídeos, né? E de um pastor de Porto Alegre, homem de Deus. Eu lembro quando eu coloquei aquele DVD numa TVzinha de 14 polegadas no quarto, eu comecei a ouvir aquele culto e comecei a chorar de uma forma violenta, e eu pensei assim, meu Deus. O Espírito Santo desceu. O Espírito Santo veio sobre mim. Eu disse, é isso aí que eu quero pra minha vida. Eu quero esse tipo de igreja, de experiência. E eu coloquei no meu coração um desejo, né, eu acredito que foi Deus que colocou, de congregar com aquele homem de Deus. Mas era algo praticamente inacessível para mim. 200 quilômetros da capital, 15 anos, como é que eu vou fazer isso, né? Não teria como eu largar tudo aqui e congregar lá. E aos poucos, então, eu fui desenvolvendo a minha vida aqui, tive uma relação estreita também com essa igreja em Porto Alegre, sempre quando podia, por exemplo, nas férias, ou tinha algum evento deles que eu sabia e que era possível, né? Que era possível, se é que me entende, eu estava lá, porque questão de distância, horas de ônibus também, a escola. Então, até que teve um momento da minha vida, eu já estava namorando com a Paula, que hoje é minha esposa, e que eu realmente senti o chamado para começar a congregar. Sabe, é a minha vez agora, é a nossa vez. A Paula também foi muito impactada por Deus através desse ministério. Então, nós, com uma decisão mútua, a gente começou a congregar, então, em Porto Alegre. Ainda éramos namorados na época. Isso é muito importante, né? Porque além de tu ter recebido o chamado, essa chama no coração de ir, tu buscou, né? Tu realmente foi. Porque às vezes a gente tem aquela vontade, sente, mas não vai atrás, né? Não busca, né? Então é muito legal isso, e também a questão de ter uma companheira, né? Que a gente vai falar aqui mais pra frente sobre casamento, certeza, sobre alianças. Com certeza, a gente quer fazer alguns podcasts sobre isso, né? Exatamente. Até trazer as companheiras. Vamos trazer vamos sim. Então, ali, e foi algo muito impactante na nossa vida. A gente começou a congregar, então, nessa igreja. E lá eu já havia feito, ela também, a Paula, já servia no ministério em Cachoeira do Sul. Então, lá a gente começou também a andar no trilho ministerial da igreja, né? Todos os eventos, todas as escolas que a igreja fazia, as capacitações ministeriais que a igreja fazia, a escola de ministérios que a igreja oportunizava. Então a gente estava sempre lá envolvido. Era algo bem difícil, um dia a gente pode trazer um podcast só sobre isso, ou pelo menos um trecho maior,
pra gente poder acessar lá, não tínhamos carro, né, pouca grana, mas mesmo assim a gente estava lá sempre, porque sentíamos que realmente era uma chamada de Deus. Até que o pastor, na época, ele viu em nós, né, Deus falou com ele para nos ordenar. E a ordenação, então, foi no dia do nosso casamento, dia 21 de maio de 2016. Não posso errar essa data, hein? Dá problema em casa, né? Dá problema em casa. Dá problema em casa. Show de bola. 21 de maio de 2016 ele veio em Cachoeiro do Sul. Também era algo até inacessível pra mim. O cara, eu vi aquele DVD dele com 15 anos de idade, agora o cara tá me casando, Sim. sabe? Eu tô sendo membro Foi dele. um sonho, basicamente. Foi um sonho, realmente foi um sonho. Pra mim, Legal. eu gerei esse sonho no meu E coração. tem uma história muito legal que a pastora pode comentar um dia com nós aqui, que ela teve essa visão, né? Gera um sonho literal. Literal, né? Ela teve um sonho literal, uma visão de de como seria essa ordenação, né? Que seria no seu casamento, né? Seria um casamento. Em março do Uau. mesmo ano, ela jeito. Tá, não, aí não é pra agora, não, calma. E realmente aconteceu. Realmente foi um sonho realizado na minha vida, assim. Certo, Entende? daí vocês foram ordenados pastores Olhando lá pastores, mas tu falou na preparação, né? Isso. Foi preparação dentro do próprio ministério. do próprio O próprio ministério. ministério que formou. Então aqui eu e ela começamos sozinhos o ministério, Sim. com o apoio do Espírito Santo, né? Sim, daí vocês foram ordenados lá e congregavam lá ainda, ou daí já voltaram pra Cachoeira? Nesse meio tempo, entre a nossa ida para lá para congregar e também a ordenação, nós começamos um trabalho aqui trabalho de grupos caseiros, né? Na época nós chamávamos de casa de oração. Chamamos de casa Uau. de oração. Então, teve um irmão daqui de Cachoeira que cedeu a garagem dele. Então, a gente fazia na garagem dele casa de oração. Só começou eu e ela, veio mais um casal. E a gente começou a já ter um grupo caseiro. Então, foi bem natural, na verdade, né, o processo, né? Tem muitas igrejas que elas chegam numa cidade, alugam um prédio, colocam uma placa, estruturam a igreja e depois abrem, né? É possível, eu nem critico essa metodologia, mas a gente fez o caminho de começar pelo menos pelos membros, na verdade. A gente tem no empreendedorismo, que é uma coisa que a gente vai falar aqui também bastante no futuro, que é um tipo de negócio que a gente inicia com um produto mínimo viável, MVP, né, no inglês. Né? Então a gente primeiro começa com o mínimo viável pra gente ver se aquele produto ou se aquele projeto vai dar certo. Então, vocês começaram certo. Geralmente se começa alguma coisa assim. O mínimo viável, eu e ela e o Espírito Santo. Exatamente. O que é um casamento, né? Primeiro começa com a oração, com o namoro, depois, então também é um mínimo viável produto pra gente ver se vai dar certo. Exato. Depois a gente vai crescendo. Então começaram do jeito certo, ao meu ponto de vista. Realmente tem algumas pessoas, enfim, que querem começar algo maior, grandioso, mas é aquele negócio, né? Sempre que a gente quer começar grandioso, também a gente tem o risco é muito da alto. ruína, né? Muito grande, né? Então começar aos poucos até para aprender, né? Porque é uma escola, né? Tu vai iniciando devagarzinho, Com certeza. que uma caixinha de som, é um violãozinho. Quando tem uma caixinha de som e violão? A caixinha de som e o violão demorou alguns anos, né? Quase 2 para chegar. Então a gente vai crescendo com o tempo, né? Então vocês começaram aqui até o momento que abriram uma Até o momento teve a ordenação, então, em maio. ordenação em maio. Em outubro, então, a ordenação foi no casamento. Em outubro, a gente fez um evento aqui que a gente trouxe o pastor. A gente fez na SUC, na época, antiga SUC, pessoal de Cachoeira do Sul. Tu não é do teu tempo a SUC, né, Não. Jeff? Na Sou novo. SUC, a gente fez um evento, assim, foi uma cruzada evangelística, na verdade. Né, foi sensacional. E a partir dali, e até ali no dia, foi a nossa, vamos dizer assim, quando colocaram azeite sobre a nossa cabeça de ordenação mesmo ministerial. A ordenação foi no casamento, né? Mas ali teve o ato profético, né? Da ordenação ministerial. Então, foi em outubro. Em novembro, nós abrimos o primeiro prédio da igreja. Novembro de 2016. 2016. 2016 era já Despertar Church ou não era? Não, era uma igreja de Porto Alegre, como eu disse, né? Era uma congregação aqui. Uma congregação aqui, Certo. tínhamos o mesmo nome, mas Cachoeira do Sul, né? Sim, claro. Então a gente começou a viver aquele sonho de servir a Deus, e o sonho de congregar onde a gente queria congregar, né? Com a visão que na época, né? Imagina isso, 8 anos atrás, de 8, 9 anos atrás, na época era a visão que a gente tinha, né? Das escrituras, da palavra de Deus, né? O preparo que a gente teve até ali para chegar no ministério, todo esse processo do grupo, porque virou uma igreja,
E ali a gente começou a trabalhar debaixo desse ministério, né? Show de bola. E começamos a desenvolver, começamos os nossos primeiros cultos nos domingos, né? Aí veio a caixinha de som, Aí veio o violão. Aí veio o violão, né? Daí já Sim. veio o violonista, e a gente começou a fazer aquele trabalho ali evangelístico, né? Legal. E a Despertar, Como é que nasce como no é que meio nasce disso? no meio disso tudo aí, até onde chega, até onde foi essa outra congregação e até onde foi o start da Despertar? O que aconteceu? Essa outra congregação era uma grande bênção. O pastor era muito usado em curas, em profecia, era um homem de Deus, realmente. E eu sempre respeitei ele de coração. A gente fala muito sobre honra, né, Jeff? Realmente, se tem assim, humildemente falando... É um princípio básico, né? Básico. Honrar. Humildemente falando, a gente honrava ele, assim, como homem de Deus, né, como o anjo da igreja. Mas aconteceu alguma coisa no meio do caminho do homem de Deus que meio que deu uma desviada desvirtuou um pouco a mente, talvez, o coração dele. Ele foi para uma visão que eu já não achava correta para a igreja. E ele fazia essas coisas lá na sede, mas aqui não chegava. Por quê? Porque a gente barrava bloqueava isso. ali Eu digo que na a gente entrada de barrava Cachoeira, na 153 ali na ponte do Fandango, antes da ponte do Fandango, ele não deixava vir. Né? Algumas que eu considero algumas heresias, mas mesmo assim a gente sempre guardando as costas do homem de Deus, sempre honrando ele. Mas até que teve um momento que ele pediu para mim fazer as mesmas coisas aqui. Exemplo, o comércio do sagrado, sabe? Assim, se você concorda com isso, fique em paz, querido. Vamos seguir aqui no papo, tá? Por exemplo, uma toalhinha que ele orava pela toalha, vendia por R$150, sabe? Ou se não, uma almofada para a pessoa colocar os seus joelhos e fazer um comércio sobre aquilo. E prometendo uma bênção que não tem, não existe, né? Não existe, na verdade. Isso, na verdade, ele é prejudicial para a nossa comunidade, digamos assim, evangélica, né? Com certeza. Nós já temos uma visão do mundo muito distorcida, né? Porque poucas imagens, no sentido de poucas pessoas fazem algumas coisas erradas, né? E acaba, por ter muita fama, né? Alcançar grandes multidões, acaba que nos deixa com uma imagem um pouco manchada para a sociedade, né? Isso acaba até prejudicando o nosso próprio evangelismo, né? A nossa própria vontade e essa chama que a gente tem, né? De trazer pessoas, né? Eu sempre falo que quando a gente traz uma pessoa nova para a igreja, a gente fica muito mais feliz do que a própria pessoa. É incrível, parece que a pessoa é salva e a gente fica mais feliz. Exatamente. Então, mas isso acaba atrapalhando um pouquinho, né? E é isso que a gente quer trazer também, acho que é Despertar. Eu tô na Despertar já há 5 anos, 4 anos. 4 para 5 anos, e essa chama também acendeu muito forte em mim. E é isso que a gente quer passar, né? Esse evangelho real. Quando a gente vê real. aqui a nossa logo da Despertar, tem aqui embaixo um símbolo diferente, porque a gente quer se diferenciar disso. Exato. Sabe? Não é se diferenciar da igreja de Cristo. É se apartar da religiosidade. Exato. Né? Que é uma grande diferença que as pessoas... É difícil de entender, de definir, separar o que é o evangelho e o que é a religiosidade. Exatamente, e acaba que as pessoas têm nessa mente, né? Que a igreja é para tirar dinheiro das pessoas, que é para vender o sagrado, tudo mais. E isso acaba nos prejudicando muito. Prejudica muito. Mas aí que vem a nossa ideia também do podcast, também dessa questão da internet. Para poder levar uma mensagem saudável, né? Poder levar uma mensagem saudável, uma mensagem que a gente tem plena confiança que ela é real, que é a mensagem de Jesus Cristo, também tentar se aproximar um pouco mais com ele, né? E usar esse canhão que é a internet pra gente conseguir alcançar mais pessoas, né? Amém. Talvez até converter quem seria inconvertível, digamos assim, exatamente. né? Aquela pessoa que tem muita trava, né? Eu conto uma história, Jeff. Uma vez eu tava na parada de ônibus, eu já era pastor, já. Um parador. Pastor andando de ônibus, né? Mas, vamos lá. Não, um dia... Não é... Tu gostava de andar de Mercedes, não, né? É o Mercedes, o ônibus é o Mercedão, né, meu? Não, é porque, tipo, tem aquele estereotipo, né? Não, o pastor é rico, não sei o quê e tal. Justamente por ser... E eu também não sou ao contrário a pastores. Na verdade, a gente uma tem vida próspera, né? A gente quer honrar o nome de Deus. Né? Então, governe sobre os peixes, sobre as aves, sobre tudo que está na terra. Então, esse é o nosso objetivo. Gênesis 1:28. É o nosso papel aqui. Com certeza. Então, a gente tem que pegar isso de fato, botar no nosso coração. Somos feitos para isso, né? Então, a gente tem que abraçar essa vontade de querer, né? E tá tudo certo, né? Exato. E eu tava na parada do ônibus, depois a gente volta pra história. Que hora que é aí, Júlia? 53 já. Uau, meu Deus. Tava na parada de ônibus e um rapaz perguntou pra mim as horas, eu sempre querendo evangelizar, né? A gente quer falar de Jesus pra todo mundo, né? Já eu perguntei pra ele o que tu faz, meu. Ele disse, não, eu sou militar e tal. E ele disse, e tu, o que tu faz? E eu disse assim, eu sou pastor. Ele disse, pastor, evangélico.
E eu pensei, o que eu vou responder pra esse cara, meu? Não. Eu sou evangélico, ok, mas se eu falar que eu sou evangélico, vai me comparar com outros. Sim. Se eu disser que não, ele não vai entender. Um pastor que não é evangélico. Então eu vou lá, sou evangélico. Ele assim, igual fulano de tal. E deu um nome numa igreja. Eu não vou falar o nome da igreja aqui, né? E eu disse, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque essas igrejas, infelizmente, elas fazem esse trabalho. E acaba ficando na imagem da pessoa, na imagem dessa questão, né? Uhum. Então, teve toda a questão ali da não concordar com... Isso, mas até ali a gente deixava que a gente fazia o nosso trabalho aqui, até que várias coisas, não vou comentar aqui todas elas que aconteciam, até que teve um dia que me chamaram numa reunião lá em Porto Alegre, eu lembro que era uma quinta-feira, o irmão da igreja me levou. Rapaz, tem uma memória de data que, assim, eu não sei nada, das minhas datas eu não sei nada. Eu sei. Decoro muita coisa, mas isso daí... Eu tenho uma memória Quinta-feira, 7 de outubro já. A reunião era quinta às 3. Tá? Não vou lembrar bem a data, mas era em novembro isso. Foi lá a reunião era pra ser com o apóstolo, mas ele não tava. E veio dois da regional aqui da nossa região, um regional e um que era um supervisor geral lá, dos pastores e tal, né? E a gente começou a conversar e eles me fizeram alguns questionamentos, eu fiz outros. Eu disse, não, mas eu queria falar com o apóstolo. Eu disse, não, isso é só com o apóstolo, mas eu vim falar com o apóstolo. Ele não me recebeu até que eles pegaram e disse, não, agora o apóstolo tem 3 missões para ti. Eles me deram 2, até ok. Uma era levar toda a igreja na Santa Ceia lá, era totalmente inviável, mas a gente ia pagar um preço e dar um jeito. O segundo era ter um culto de meio de semana, glória a Deus, show de bola, né? Até a gente tá precisando na nossa igreja hoje, um culto de meio de semana, temos crescido. E a terceira era assim, agora o pastor lá em Cachoeira não prega mais as suas mensagens. Agora o apóstolo vai fazer a mensagem, ele vai te mandar na sexta-feira e tu só repete ela no domingo. Ou seja, toda aquela questão da revelação, né, da vontade da semente que Deus coloca no nosso coração do que falar, não ia ter. Não ia ter. Ou seja, toda a naturalidade não ia existir. Não existir. Seria só um porta-voz. E qual o problema disso? Ia ficar robotizado, né? Qual o problema disso? Tinha algumas mensagens que vinham, por exemplo, os grupos caseiros. Eu não sou contrário até nos grupos caseiros terem uma mesma mensagem para toda a igreja, para falar a mesma linguagem. Porque tem a mesma visão. Exato, mas os grupos caseiros eles mandavam mensagens de lá, por exemplo, 27 maldições que vinham sobre o ingrato, por exemplo. E eu aqui pregando... Colossenses 3:13, que diz que Cristo na cruz já nos redimiu da maldição da lei, sabe? Sim. Então a mensagem estava muito afastada uma da outra. Eu tinha, nesse meio tempo, ali entre a minha ida para lá e a nossa ordenação ministerial, eu tive contato com o Evangelho da Graça, da Palavra da Fé. Isso mudou a minha mente de uma forma violentíssima para a simplicidade do Evangelho, para trazer Jesus para o centro do Evangelho. Então, e essas coisas afastavam demais Jesus do centro. Né? E eu sabia que eu teria que fazer isso aqui. Então eu disse, olha, isso eu não vou fazer, pelo menos nesse primeiro momento. Eu quero conversar com o apóstolo. E eles me disseram, não, vai para casa, que ele vai te ligar. E ele não me ligou. Até hoje. Não ligou na quinta, não ligou na sexta, não ligou no sábado. No domingo eles vieram aqui, 2 deles. Um que estava nessa reunião. Na mesma semana. Na mesma semana. E diante de toda a igreja, eu e a Paula, nos expulsaram da igreja. Não foi nenhum convite para se retirar, foi um desligamento literal. Né? Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Foi ao vivo e a cores diante de toda a igreja. Ela estava no Café de Novos Membros, né? Sim. Ao vivo e a cores, e foi algo traumatizante demais. Eu lembro no dia eu chorei, eu acho que umas 2h30, desidratei. Porque imagina, era destruindo um sonho que eu tinha de piá de 15 também, anos. Né? Tu me contou, mas tu tinha uma relação de quase paternidade, quase né? Paternidade, com paternidade. Ele me chamava de filho. Eu lembro de um evento que a gente fez foi na Assembleia Legislativa. Cheio, quase só pastores no estado todo e homens de negócios e tal. Ele mandou ficar de pé e ele disse, esse aqui é o meu filho, lá de Cachoeira do Sul. Esse que eu honro, meu melhor filho, pá. Esse tem crescido muito. E aquilo pra mim, que com 15 anos olhei o Homem de Deus numa telinha de 14 polegadas lá em casa, pra mim era o ápice. E tá pra ver que aí a gente também vê que também existe um afastamento do Deus, a questão Deus. de idolatrar, idolatria é o que não precisa ser idolatrado. Então tem uma linha entre a honra e a idolatria. Né? Tem uma linha entre a honra e a bajulação. Né? Então, no meu coração, eu estava sendo sincero. Mas ali afastava um pouco da glória de Deus. E a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém.
Uau. Então aquilo que era um sonho virou um pesadelo de um culto pro outro, de uma quinta para um domingo. O que, detalhe, eles não avisaram que eu vim. Simplesmente chegaram. Simplesmente chegaram no meio do culto. Minha esposa estava fazendo a parte da coleta, né? Das ofertas, estava ali dando os avisos, aquela parte no meio do culto, né? Que nós temos no A gente culto. chama de host hoje. O host, exato. Hoje a gente tem alguns nomes mais Mais chique. E ela simplesmente disse, vamos saudar que fulano e ciclano estão chegando. Veio bem, né? Eu olhei aqui pra trás aqui, os dois chegando e disse, ué, vai dar ruim aqui hoje, meu. Hoje o bicho vai pegar. E daí eles pegaram e nos expulsaram, a gente, toda a igreja. A igreja estava lotada, a gente dispensou, a gente conseguiu fazer com que não seja durante o culto. A gente dispensou os irmãos que estavam nos visitando pela primeira vez. Ser um pouco menos desgastante. Menos desgastante, ficou todos os outros, então eles nos expulsaram, mas o prédio foi todo, como eu disse, a gente teve esse caminho natural de começar com membros, começar com um grupo. O prédio estava no nosso nome, questão de aluguel, fiadores, tudo que a gente tinha comprado, tudo foi com as ofertas da igreja e muito dinheiro particular nosso também, entende? Eles nunca aportaram nada. E eu entendo essa metodologia, nós não temos essa metodologia, né, na igreja, mas a metodologia assim, tipo, de não aportar nada, né? Na verdade, até sou um pouco contrário, mas ok. Tu tem que investir na tem tua... que investir, Como se fosse uma filial, né? pro crescimento. Eu sempre puxo pra Aqui, empreendedorismo. sempre que você for... Aqui vai ter alguns episódios sobre empreendedorismo. Aqui, Sim. essa mente desse homem aqui é outro nível, assim, de Mais ou menos. empreendedorismo. Estamos caminhando. Mas Então, só pra te desculpa te interromper, eu penso também como eu sempre converso isso contigo, né? Que a gente tem que pensar a igreja no bom sentido como uma empresa. No bom sentido, questão sim. de funções, Tem de CNPJ lideranças, igreja, né, gente? Exatamente, então é a mesma coisa. Uma filial, o que é uma filial? Uma filial tu tem que injetar dinheiro até que ela comece a prosperar pelas suas próprias pernas, né? Então é normal. Talvez isso, não, né? talvez assim não colocar todo o investimento, né? Não. Ter uma contrapartida, Sim. mas tem que ter... Não, o aporte financeiro com inicial certeza. é ideal, né? E justamente a oferta na igreja, o valor, é para isso, é pra gente expandir o reino de Deus, porque uma igreja mais aberta é mais uma porta em que o evangelho está sendo pregado. E eu costumo falar que uma igreja fechada é porta de milagre fechada também. Porta né? de milagre fechada, exatamente. Então, é uma vida, é um casamento que a gente deixa de reatar, é uma pessoa que... Um filho drogado que deixa drogado, de... um pai alcoólatra, Exato. né? É uma cura, é um milagre de cura, né? Então, realmente, isso é... Um consolo, um conforto. Né? É uma comunidade, né? Exatamente. Pois então, aí eles nos expulsaram, mas o pessoal, depois eu peguei a palavra, né? Eu disse, olha, vocês ouviram o homem de Deus, né? Que tá nos desligando. Isso não foi o principal, né? O apóstolo, foi o pessoal da regional, né? Terceirizou. E eu disse, quem quiser ir com eles, fique à vontade. Quem quiser, a gente vai continuar aqui, né? Porque não tinha o que fazer. O povo tava ali, o prédio tava ali, tava tudo ali, o chamado tava ali. Então não tinha muito o que ser feito. Então o que a gente fez? Quem quiser ficar, continua com a gente aí. E todo mundo levantou, começaram a bater palma, vieram me abraçar, porque sabiam que eu ia sofrer naquele momento. Claro. Então eu cumprimentei os dois, eles foram embora. Até um só sentou e chorou, ele não fez mais nada. Eu até tenho no coração de um dia até procurar esse homem de Deus, sabe? Nem sei onde mora, nem sei nada. Sei só o primeiro nome, na verdade. Procurar o homem de Deus, porque ele só chorava, enquanto o outro fazia... Ele sentiu no coração dele que aquilo não era certo. Não era certo. Mas eu costumo falar que todo o fracasso, a decepção traz um sucesso equivalente, né? Sucesso equivalente, exatamente. Então agora eu falo do sucesso equivalente, que é... O que aconteceu? A gente teve que seguir. Não podia deixar o povo sozinhos, entendeu? E então eu disse, pessoal, domingo que vem a gente tá aqui no mesmo endereço, no mesmo horário. Só não sei o que vai ser. Não sei o que vai ser. Domingo que vem cheguei, sem nome, sem nada, preguei. 15 dias depois... Caraca, eu queria estar aqui naquele dia. Queria estar aqui. Isso é muito massa. Que igreja? Tu tá indo na igreja? Tô. Tá, pra onde? Qual? Parede branca. Não sei, parede branca ainda na época. Não sei. Daí Deus nos deu o nome. Eu creio que realmente foi Deus nos deu o nome. Veio despertar. Vamos botar church, então. Pra dar uma diferenciada. Isso na época de 2017, Sim. entende? Já tava, sabe, daí a gente já pintou a parede de preto, já foi aquela coisa toda, né? Que a gente até foi pioneiro aqui na cidade, que fomos a primeira igreja com parede pintada de preto, luz, né? O que a gente tem hoje, né? Até fomos bem criticados, mas isso é bem comum quando vem algo novo, né? Tudo que é novo é Agora toda igreja, todo mundo faz, né? Mas tá tudo certo, e glória a Deus. E despertar, por que despertar, da onde despertar e qual a principal mensagem que o nome já
pode trazer já para as pessoas? O nome da outra igreja tinha algo a ver com avivamento. Não vou falar o nome da igreja aqui, né? Até poderia, mas não, pelo menos não hoje. O nome da outra igreja tinha algo com avivamento. E o pessoal dizia pra mim, pastor, nesses 15 dias, vamos botar avivamento de tal coisa. Alguma coisinha com avivamento. Alguma coisinha com avivamento. Eu disse, avivamento da graça. Não, o pessoal queria avivamento da graça, já imagina? Já pensou, Júlio, tu congregar no Avivamento da Graça? Eu não sei se, irmão, se você congrega numa igreja chamada Avivamento da Graça, seja abençoado no nome de Jesus. Mas não caía, sabe? E até para se distinguir daquela velha forma de fazer. Aquela velha roupagem, né? Veio um sinônimo de avivar, que é despertar. Né? Despertar. A gente lê sobre os grandes despertamentos da igreja, que são os grandes avivamentos. Então, o que a gente quer? Avivamento é trazer vida ao que estava morto. Ou sabe, acordar essa geração. É isso que a gente quer. A gente quer acordar para esse evangelho simples da graça, trazendo Jesus para o centro, sabe? Trazendo a mensagem simples do evangelho. E essa palavra simples, para nós, é muito importante. É um dos valores da nossa igreja. A gente quer fazer algo simples, que seja acessível a todos, e o evangelho é assim. Jesus, ele falava com os pescadores, ele falava sobre peixe, né? Falava sobre pesca. Com o agricultor, ele falava sobre a semente. Com a dona de casa, ele falava da dracma perdida. Então, Jesus, ele quer trazer essa mensagem assim. E a gente quer despertar essa geração. Esse é o desejo do nosso coração. E Jesus, como luz do mundo, né, traz a lâmpada e traz o nosso símbolo também, né? E daí vem o símbolo da igreja, que é a lâmpada, que ele é a luz, né? E a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, é central da nossa igreja. A cruz no centro, como se fosse filamento. A cruz é onde Cristo foi posto. É a cruz que brilha na igreja. A igreja que tem que brilhar é Jesus. Verdade. E também esse símbolo de diferente, que a gente quer se distinguir deste evangelho comercial. A gente quer se distinguir dessas... O evangelho comercial, essa foi boa, cara. Mas eu não tinha escutado ainda. Eu também não, eu acho que não. Caraca, olha... A gente quer se distinguir disso, entende? Pastor, quer dizer que na tua igreja não tem oferta, pastor? Não tem, tem, por favor, precisa. Tem, lógico que tem. Mas a questão de vender o sagrado, a gente não pode. A gente não pode negociar isso. A gente não pode trazer a oferta, por exemplo. Já vamos no primeiro episódio já falar sobre isso, né? O primeiro episódio já falar sobre... Por que é difícil hoje falar sobre oferta, Jeff? Vai. Que hora é, Júlia? Show. Por que é difícil de falar de oferta? Eu acho, a primeira questão é difícil porque as pessoas vêm com esse pensamento de que a igreja só quer... Só dinheiro. Usurpar o que tu tem, né? E a gente é totalmente contra isso. A gente também costuma falar que a última coisa que a gente converte num crente é o seu bolso. Com certeza. Né? Realmente é um tabu que a gente enfrenta, né? Mas principalmente essa questão da gente ter imagens que simbolizam o evangélico, que não são o que realmente a gente quer, o que realmente Cristo quer, né? Que acabam distorcendo a nossa imagem, né? Denegrindo a nossa imagem. Então as pessoas chegam aqui e a gente tem essa, obviamente, a palavra da oferta, né? E a gente precisa disso pra gente continuar. É bíblico, né? É bíblico que a gente precisa pra gente ter esse estúdio, pra gente ter essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, pra gente ter a oportunidade de ter a Júlia cantando, de ter as portas abertas, as pessoas congregando, salvando vidas. A gente precisa do dinheiro, né? Pra gente não somente ficar aqui também, mas mandar pessoas pra outros locais, pra evangelizar, pra gente ajudar outras pessoas, né? Como a gente agora recentemente teve um episódio no Rio Grande do Sul de enchentes que destruiu o nosso estado, a gente conseguiu muitas doações, graças a Deus, né? Então como que a gente faria isso com uma porta de uma igreja fechada, né? Então a igreja tem uma função social muito importante, além da questão da questão espiritual, tem uma questão social que é muito importante também, né? A ciência não consegue fazer muita coisa que a igreja faz, que o Espírito faz, né? Que Deus faz, né? É por isso que a gente precisa estar com essas portas abertas, né? Exato. Por tudo isso que é difícil falar de oferta, e a gente quer ser diferente. A gente quer se desligar disso, sabe? De trazer um uma peso... mensagem um pouco mais leve, mais leve. E fazer com que a pessoa realmente entenda, né? Que é necessário para ela. É necessário para ela. É um ordenamento também bíblico, né, de Deus. Uhum. Mas não é um fardo, é um prazer. Não é um fardo, exatamente. A Bíblia fala sobre a graça de ofertar, a graça de contribuir. Dar com alegria, né? Isso. E é melhor dar do que receber. Por quê? Porque se eu tenho para dar, é porque eu tenho para mim, já recebi antes. Semana passada eu fiz aquela teatrinho, né? Como é que eu vou te dar alguma coisa que tá com a mão fechada? Não tem como. Não tem como, você tem que abrir tua mão pra gente dar, né? Então por tudo isso a gente nasceu a despertar, entende? Com uma visão única, entende? Com a visão que Deus já estava botando dentro do meu coração aquela visão já há algum tempo, né? A mensagem já tinha mudado, a teologia da igreja estava se avançando cada vez mais para ser mais parecido com o Evangelho da Graça, a palavra da fé, entende?
que se distanciava muito do que era a igreja antigamente, né? Essa nossa congregação, né? Lá de Porto Alegre. Então veio despertar. A gente quer avivar, a gente quer despertar essa geração para esse evangelho, para esse Jesus maravilhoso que morreu por nós na cruz. Show de bola. Eu não sei, agora já estamos quase passando do nosso Já horário previsto. né? Daqui a pouco o pessoal tem ensaio aqui embaixo, vai ficar um pouco barulhento. Vai ficar meio difícil. Mas para finalizar então o nosso podcast, e muito feliz por ter conseguido dar esse primeiro passo aqui, esse primeiro chute. Né, aconteceu algumas coisas aí durante a semana que foi difícil. Quase fizeram a gente não gravar, mas a gente falou, não, vamos fazer de qualquer jeito, como tá, vamos fazer como tá, até não ter o melhor pra fazer, que nem diz o Cortella. Cortella. Até se você, sim, talvez você tá comentando assim, pensando na sua cabeça, pô, mas tem tanto podcast bom aí, com uma estrutura top, por que eu vou olhar esses dois aí? Calma, vamos devagar, vamos chegar lá. Enquanto isso, você vai junto com a gente na caminhada. Então, para finalizar, eu queria fazer uma última pergunta, que é, qual é a visão de futuro onde a Despertar quer chegar, onde tu acha que a gente pode chegar como igreja, como esse ministério, né? E é sério que tu quer falar isso agora? Tem muito pouco tempo, mas vamos lá. Vamos lá. Tu quer falar É porque eu falo o seguinte, né? O que limita a nossa bênção é a nossa visão da fronteira que a gente consegue enxergar, né? Primeiramente, eu consigo ver a Despertar realmente despertando essa geração e trazendo pro evangelho muitos cidadãos da nossa cidade. Eu quero ver a minha cidade rendida aos pés de Jesus, Cachoeiro do Sul, o Rio Grande do Sul, que está no Brasil, talvez em outras nações, porque eu realmente creio que a gente tem a mensagem correta. Não é a única mensagem, é a mensagem do evangelho que centenas e milhares de igrejas têm, mas que a gente tem a intenção correta de fazer. A intenção de levar as pessoas para Cristo. E isso, saber disso, que estamos fazendo por uma genuína intenção de obedecer a Deus, é o que nos impulsiona a de levar cada vez mais longe o nome de Jesus através da Despertar. Eu acredito que, resumidamente, bem resumido, seria isso. Uau, então nós estamos finalizando o nosso podcast. Acho que foi um episódio muito, muito legal, de muita bênção, muito aprendizado, né? Mesmo. E semana que vem nós vamos estar aqui de novo, né, com outro assunto. Até se você quiser deixar no comentário sugestão do que a gente pode trazer aqui. Qualquer melhoria que você quiser deixar de comentário, pode colocar. Corta o cabelo, Jefferson, faz um penteado diferente, faz um moicano, qualquer coisa pode falar aí, né? Talvez um pouco, na próxima a gente conta um pouquinho sobre a minha história, de como eu cheguei talvez não, a gente conta, né, pode também, ser, né, lógico, porque as pessoas têm que também nos conhecer. Tem muito da nossa história como igreja que não rolou ainda, né, foi só até a inauguração ali, nem isso, né? Nem chegamos nem chegou, até... né? Ih, já aconteceu tem muito ainda pra falar. Mas vamos intercalando também histórias com o evangelho e com muitos temas que vão ser abençoadores, né? Amém. Então, um grande abraço, pessoal. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Toda quarta-feira nós vamos estar postando no YouTube, no Spotify. E os cortes no Instagram, né? Enfim, então compartilha. As redes sociais estão aqui embaixo. Exatamente. Siga. Mande para alguém que você gostaria que escutasse essa mensagem, esse poderia podcast. se identificar, né? Exatamente. E todo domingo nós temos 7h30 da noite aqui na igreja. Nicolau Ros, 662, Cachoeiro do Sul. Quem é de Cachoeiro do Sul, venha conhecer nossa igreja, venha conhecer nossos membros. Ou nos acompanha também, se você é de longe, nos acompanha no Instagram. A gente posta bastante coisa por lá também. Esse é um grande abraço. Valeu! Valeu!